A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo um ensino, uma palavra para os vossos corações. Vou estar trazendo algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, porque vai impactar o que será dito aqui agora. Compartilhe, meus irmãos. Compartilhe este grande ensino, porque o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja Deus. Compartilhe aí no WhatsApp, compartilhe aí para aquele que você conhece. Compartilhe em nome de Jesus, porque grande será o que Deus vai nos trazer nesta hora, nesta noite. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Porque o que acontece? Nós estamos no tempo dos fins e muitas pessoas, muitos irmãos, muitas pessoas, Deus tem falado com pessoas, Deus tem dado sonhos, Deus tem dado visões e muitas pessoas não discernem, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não compreendem o que Deus está falando. Porque Deus ele fala em sonhos, Deus ele fala em visões, Deus ele fala de várias maneiras. Deus ele fala de várias maneiras. E porque muitos estão tendo sonhos, mas não conseguem interpretar. Hoje, o ensino de hoje será esse. Louvado seja Deus. O ensino de hoje será esse, meus irmãos. Sobre sonhos espirituais. Louvado seja Deus. Eu mesmo tenho muitos sonhos espirituais. Deus fala muito comigo em sonhos. Tenho também interpretação dos sonhos. Já interpretei muitos sonhos espirituais. Pessoas que Deus falou com pessoas, Deus me deu interpretações, e Deus ele faz dessa maneira, meus irmãos. Como a palavra diz, que tudo que foi escrito, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Então, quantos homens de Deus aí tiveram sonhos espirituais? Olha do Antigo Testamento, você vê muitos homens de Deus tendo sonhos, muitos homens de Deus interpretando sonhos. E o Deus que nós servimos, Deus não mudou. O dom é uma dádiva de Deus. Então Deus nos deu também esse dom. Deus pode falar com você através desse dom. Isso é um dom espiritual. Louvado seja Deus, porque é uma dádiva. Dom significa dádiva. Então se recebemos uma mensagem do céu, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, meus irmãos? Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe aí, vai compartilhando, vai curtindo, vai em nome de Jesus aí, enviando para as pessoas, porque esse ensino está precisando, e nós vamos falar um pouco acerca disso, nós vamos entrar nesse assunto de sonhos espirituais, porque nós temos que entender tudo, como que Deus fala através de sonhos, como eu saber se esse sonho é de Deus. Nós vamos entender tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos? Então compartilhe aí em nome de Jesus e vamos entrar aqui nesse ensino glorioso da palavra de Deus. Amém?
para nós começarmos, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Que Deus ele é tão bom e misericordioso e que Ele ainda fala com o homem. Só que em muitos momentos o homem despreza quando Deus fala com ele. Quantos sonhos espirituais você teve que você desprezou e era Deus falando, mas você não buscou a interpretação daquele sonho, você não buscou entender o que Deus queria fazer com você, queria falar contigo? Quantas mensagens celestiais Deus te entregou, mas você não compreendeu, você achou que era um sonho normal, mas era Deus falando, era Deus te mostrando. Eu estou fazendo esse ensino aqui porque o Espírito Santo colocou em meu coração. O Espírito Santo colocou em meu coração. Porque tem muitas pessoas que estão tendo sonhos e estão desprezando os sonhos que Deus está dando. Muitas pessoas estão tendo visões, estão desprezando as visões que Deus está dando. E muitas pessoas têm sonhos e pessoas não acreditam nos sonhos delas. Muitas pessoas têm visão e pessoas não acreditam nas visões dela. Você pode estar passando por isso. Você pode estar passando por essa situação. Você pode estar tendo visões e visões que você não entende, você não compreende. Mas hoje aqui eu vou trazer um ensino da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje você vai entender, né, o que Deus quer falar. Como você vai interpretar esse sonho? Como você vai entender a voz de Deus? Porque Deus fala, meus irmãos. Deus fala. Deus já me mostrou muitos sonhos com pessoas. E ali eu passei para as pessoas e testificou na vida delas, né? Então Deus fala de várias maneiras. E uma das maneiras que Ele mais fala é através dos sonhos, né? Vamos abrir o livro de Joel para nós começarmos esse ensino. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo venha dar direção aqui nesse ensino. Amém? Glórias a Deus. Vamos aqui no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os meus servos, sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa, que visão e sonho é praticamente a mesma palavra, entendeu? Pode ser de várias circunstâncias, né? Tem pessoas que têm visão de olho aberto, tem pessoas que têm visão de olho fechado, tem pessoas que têm os sonhos que eu estou falando, que é quando você dorme, isso também é uma visão em sonho, né? Então, tem várias maneiras de visão e de sonhos. E aqui, como nós lemos em Joel, né, aqui a promessa do Espírito vem nos dizer, né, que há de ser, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão,
os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então nós estamos vivendo esse tempo, né? Em que é muita visão, é muito sonho, e muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer falar ali, ou às vezes nem é Deus. Nós temos que também tomar cuidado com isso, porque tem muitos sonhos, olha isso aqui, tem muitos sonhos, tem muitas visões que são a própria carne. São a própria carne. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Né, meus irmãos? Mas aí você se pergunta assim: como que eu vou, pastor Guilherme? Como que eu vou, pastor Guilherme? Entender se é a carne, se é o espírito, se não é o diabo também, porque o diabo dá muita visão, o diabo dá muitos sonhos. Como que eu vou entender? Como que eu vou compreender a mensagem de Deus, se é de Deus ou não é? Irmãos, primeiro nós temos que entender uma coisa. Todo sonho que Deus dá, né? Deus ele pode te dar um sonho falando contigo acerca de promessas sobre a tua vida ou acerca do que há de vir no mundo. Então nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Todo sonho que Deus dá é para testificar. Deus nunca vai dar um sonho que não testifica. A primeira coisa é essa. Todo sonho que Deus vem dar, toda mensagem que vem do céu, toda vez que Deus dá ordem ao anjo lá no céu, Deus fala para o anjo lá: desce e dê a mensagem para o meu servo. Quando Deus deu ordem para o anjo e o anjo desceu com a mensagem, nós temos que entender uma coisa, que essa mensagem ela tem que testificar na sua vida. Ela tem que testificar, ela tem que trazer algo que está testificando. Você está entendendo, meus irmãos? Vou colocar um exemplo. Eu vou colocar um exemplo. Como que eu vou saber se é a mensagem de Deus? Vamos supor, louvado seja Deus, que você é uma pessoa casada. Estou colocando um exemplo. Você é uma pessoa casada. Aí você tem um sonho. Só que esse sonho que você está tendo é como um sonho te mostrando, vamos colocar, um sonho mostrando que você está casando com outra pessoa. Peraí. Então nós já entendemos que esse sonho não é de Deus. Porque se você já é casada, como que você vai casar com outra pessoa? Você está entendendo? Então Deus não vai contra a tua palavra. Deus não vai dar uma mensagem mostrando você casando com outra pessoa se você já é casada. Deus não apoia o adultério. Então é isso que nós temos que entender. Deus ele vai dar um sonho que vai testificar. Ele pode te dar um sonho em você que é solteiro e mostrando você, esse solteiro se casando. Aí vai testificar na sua vida porque você é solteiro. E aí você vai pedir a direção em Deus. Porque nós temos que entender uma coisa também, meus irmãos. Nós temos que entender uma coisa também. Deus ele não fala só de uma vez, né? Deus ele fala de várias maneiras, várias vezes. Deus ele pode ter dado um sonho ali, mas ele quer falar mais, ele pode te dar mais mensagem. Ele pode falar de várias maneiras, de vários jeitos, com tempo, como parábolas. Não entende naquele momento, mas lá na frente você vai entender. Então Deus fala de várias maneiras, de várias formas. Então nós temos que entender uma coisa, que o sonho ele tem que testificar na sua vida. O sonho ele tem que testificar na sua vida.
né? Porque Deus, ele dá muitos sonhos espirituais. Meus irmãos, Deus fala muito através de sonhos. Hoje as pessoas buscam tanto profeta. Hoje as pessoas buscam tanta revelação. Não que é pecado. Não que é pecado, meus irmãos. Mas nós temos que tomar cuidado com muitas profecias. Porque às vezes ouvimos profecias e muitos estão pegando profecias aí. E as profecias muitas vezes não é de Deus. Aí fala, por que não aconteceu ainda a profecia? Porque não era Deus falando. Deus, ele quer falar com você, meu irmão. Deus, ele quer falar com você, meu irmão. Você é sacerdote, você é sacerdote de Deus. Você agora tem a ligação direta com o Pai. Você agora tem a oportunidade de dobrar seu joelho e falar com Deus e Deus falar com você. Não desprezando o dom de profecia, nem o dom da revelação de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que Deus tem momentos que Ele quer falar diretamente com nós. E você está procurando só revelação, só profecia. E Deus está falando, eu não quero que você procure isso. Por isso que Deus muitas vezes não usa mais uma pessoa na revelação para falar contigo. Por isso que Deus não usa mais uma pessoa na profecia para falar contigo. Porque Deus, ele quer falar diretamente com você. E para Deus falar diretamente com você, você tem que ter comunhão com Ele. Porque tudo que pedis crendo, recebereis. Então, se eu creio que Deus pode falar comigo, eu vou dobrar meu joelho, eu vou falar com Ele, e o Senhor vai trazer o anjo, Ele vai enviar o anjo mensageiro. Ele vai enviar o anjo mensageiro para trazer a mensagem celestial, a mensagem de Deus. Então, como nós lemos aqui, Deus está falando que nesse tempo, essa promessa do Espírito, muitos velhos teriam sonhos e muitos jovens teriam. Então nós estamos vendo esse tempo em que muitas pessoas estão tendo sonhos, muitas pessoas estão tendo visões. Então, o que nós entendemos? Que sonhos? Que nós entendemos? Que a maioria dos sonhos são sonhos com imagens. Nós temos que entender isso. Com imagens de algum ser espiritual ou alguma imagem natural. Nós temos que entender isso. Porque vamos lá. Abra o livro de Daniel. Vamos ler Daniel. Nós entendemos que Daniel, ali, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Então vamos abrir o livro de Daniel. Daniel capítulo 4. Vamos entender um pouquinho como Deus falou ali com Nabucodonosor. Nabucodonosor não ia entender a mensagem de Deus nunca. Mas Deus sabia que lá na Babilônia, tinha Daniel. Deus sabia que lá na Babilônia tinha Daniel. Que Daniel era capacitado para interpretar aquele sonho. Então entendemos que Deus preparou aquele ambiente. Deus, quando Ele quer falar com alguém, meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus quer falar com alguém, Ele prepara um ambiente espiritual. Porque como Deus vai dar um sonho para Nabucodonosor? Querendo avisar Nabucodonosor, e não ia ter ninguém lá? Não. Deus enviou uma mensagem para Nabucodonosor. E nós temos que entender que Deus sabia que Daniel ia interpretar. Deus capacitou Daniel para aquilo.
E Daniel também foi um homem que teve muitas visões. Então nós entendemos a coisa, que muitos têm sonhos, mas não sabem discernir e interpretar os sonhos. E esse é o problema, porque esse dom, vamos colocar assim, esse dom espiritual, que isso é espiritual, quando Deus quer falar com nós é algo espiritual. Esse dom espiritual que Deus coloca sobre o homem, essa mensagem que Deus traz para falar com o homem ele tem que ter o conjunto da interpretação. Ele tem até o sonho, mas se ele não tiver a interpretação, vai ser praticamente vão. Vai ser praticamente vão. Por isso que você que tem sonho, busque a interpretação do sonho. Você que está ouvindo essa live aí, você que está assistindo esse vídeo aí agora, você tem sonhos e despreza os sonhos. Busque a interpretação do sonho para saber se é de Deus ou não. E como eu falei aqui, o sonho de Deus, ou a visão que Deus dá, é algo muito forte, muito profundo, que testifica no teu coração. Eu já tive muitos sonhos que, quando eu acordava, o próprio Espírito Santo ele vinha falar comigo. Ele vinha falar comigo. Então nós temos que entender uma coisa. Você que teve o sonho, você que teve o sonho e acordou ali, depois daquele sonho, você que teve o sonho e acordou ali depois daquele sonho, guarde esse sonho. E quando tu acordar, não despreze, mas examine esse sonho, marque algum papel, faça alguma coisa para guardar esse sonho, ou levanta, ore a Deus ali naquele momento, ou escute a voz do Espírito, porque muitas vezes o Espírito ele vem, depois que tem o sonho, muitas vezes o Espírito ele vem falar com você, o Espírito Santo ele vem testificar, falar: filho, é assim, 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 assim. Ele fala contigo depois desse sonho. Agora você sonha, acorda ali, mas aí volta a dormir, entendeu? Ou esquece, ou não entende, não dá o lugar, não abre o espaço para o Espírito Santo falar contigo. Então dificilmente você vai entender o sonho que Deus está querendo falar com você. Porque vamos ver aqui o que Deus falou, o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui com o rei Nabucodonosor, meus irmãos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4, versículo 2 em diante. Nabucodonosor falando aqui, né? Pareceu-me bem fazer conhecida os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. E o seu reino é um reino sempiterno, seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, florescente no meu palácio. Tive um sonho. Olha aqui, então nós vemos aqui já Nabucodonosor descrevendo o que aconteceu com ele. Ou seja, Nabucodonosor fala assim: tive um sonho, tive uma visão ali. Tive uma visão
que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Ou seja, Nabucodonosor teve aquele sonho ali, ele ficou turbado. Já aconteceu isso comigo, já tive sonhos que eu fiquei, meu Deus. Foi uns sonhos assim que você fica pensativo, você fica falando, meu Deus, o que é isso? Aquele sonho que você fala, meu Deus, você não esquece esse sonho. Nabucodonosor estava assim, ou seja, era uma mensagem muito forte aqui. Então tem mensagens que você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Então Nabucodonosor teve imaginações na sua cama, visões, ou seja, o sonho, querendo ou não, eles são várias imagens, né? São várias imagens que Deus, quando Ele quer falar com o homem, Ele vem trazer imagens. Deus quer trazer imagem. Você está entendendo? Então nós temos que entender isso, que Deus fala de várias maneiras, né? Deus fala de várias maneiras. Nós vemos, né, Pedro, o próprio Pedro, quando Cornélio estava no 3º ou 4º dia de oração, em jejum, a Bíblia vem nos dizer que o anjo desce e fala, Cornélio, vai chamar Pedro, manda seu servo chamar Pedro, para Pedro trazer a mensagem de salvação para você, Cornélio. A Bíblia fala que Pedro estava no terraço da casa, ele orando, a Bíblia fala que ele teve um arrebatamento de sentidos, ou seja, se desligou. Se desligou ali e começou a ter visões. Ter visões que o homem natural é impossível interpretar. Ao ponto de ter Pedro até ficar duvidoso. Ele ficou pensativo naquilo que ele teve ali. Ele ficou pensativo naquilo que ele teve ali. E a Bíblia Sagrada vem dizer que lá na frente ele vai entender. Quando depois que ele vai pregar para Cornélio, aí ele vai entender aquilo que ele teve. Então tem sonhos que não vai entender depois. Mas não vai entender naquele momento. Olha isso aqui. Tem sonhos espirituais, tem visões espirituais que você não vai entender ali naquele momento. O Espírito Santo está falando aqui. Que você não vai entender naquele momento. Você vai entender depois. Então nós temos que entender uma coisa. Nabucodonosor teve o sonho, se perturbou com aquele sonho. E a Bíblia fala que ele começou a chamar os magos. Chama os magos. Chama os astrólogos. Chama os caldeus. Chama os adivinhadores. E a Bíblia fala que ele conta o sonho para esses homens, mas nenhum deles consegue interpretar. Nenhum deles consegue discernir. Nenhum deles consegue responder aquilo que Nabucodonosor queria ouvir. Tinha vários homens ali, bruxos. Mas nós temos que entender o quê? Que quem interpreta, quem dá a revelação, que quem dá a profundidade, que quem dá o conhecimento não é bruxo, não é macumbeiro, não é feiticeiro, não é quibandista, não. Quem dá a revelação é o Espírito Santo de Deus. O diabo não tem poder. O diabo não tem poder, meus irmãos. O diabo não tem poder para interpretar aquilo que é de Deus. O diabo não tem poder para interpretar aquilo que é de Deus. O diabo não tem poder para interpretar aquilo que é de Deus. Porque aqui vieram os magos, vieram os astrólogos, vieram os caldeus, mas nenhum. Porque aquela interpretação era a interpretação que só o Espírito de
Deus poderia revelar. Aquela interpretação só Jesus poderia revelar. E a Bíblia Sagrada começa a dizer, vamos continuar lendo aqui no versículo 8, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual ao Espírito dos deuses santos eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e dê a sua interpretação. Olha que visão profunda, meus irmãos. Essa visão é muito profunda, que Deus deu ali. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e eu vi uma árvore no meio da terra. Olha isso. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. E estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo, um anjo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudir as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e bronze na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e se lhe dado um coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, até o mais baixo dos homens constitui sobre ele. Então nós temos que entender uma coisa aqui, meus irmãos, que Nabucodonosor se perturbou por esse sonho, porque esse sonho que Nabucodonosor estava tendo, era uma mensagem própria para ele. Só que ele não entendia. Nabucodonosor era um pagão, não compreendia as coisas espirituais. Não, Nabucodonosor era um ímpio. Então Daniel, como homem espiritual, Deus capacitou Daniel para aquele momento. Por isso que a Bíblia é bem clara, vem nos dizer que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. É isso que nós temos que ter, meus irmãos. Nós temos que buscar o discernimento. Muitos não interpretam o que Deus quer falar porque não tem o discernimento. O discernimento da mensagem celestial. Não tem a revelação daquilo que Deus quis dizer. Porque Daniel aqui estava na Babilônia. Daniel cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus.
A Bíblia fala que o Nabucodonosor chama tudo, nenhum deu certo, mago, astrólogo, nenhum. Mas quando Daniel chegou, a coisa foi diferente. Deus, ele quer usar o homem. Isso é fato. Deus, ele quer usar o homem. Tem vários dons espirituais. Nós vemos vários dons espirituais. Mas o homem não sabe agradecer aquilo que Deus dá, ou despreza aquilo que Deus dá. Daniel aqui, ele foi fazer aquilo que era para ele fazer. Porque eu entendo assim, o que é para você fazer, você vai ter que fazer. O que Deus te ordenou fazer, você vai ter que fazer. E Daniel foi ordenado para aquela missão. E nós entendemos o que, meus irmãos? Que Daniel, ele começa a ficar ali pensativo. Se você for ler, esse capítulo é muito grande. Se você começar a ler, você vai ver que Daniel, ele fica pensativo, ele fica quase 1 hora atônito, entendendo o que seria aquele sonho. Às vezes você tem um sonho e você quer a interpretação na hora. Você quer a resposta na hora daquilo que Deus te deu. Você tem visões, mas você quer a resposta naquele momento. Não é dessa maneira. Busque a interpretação. Busque o discernimento. Primeiramente, Daniel era homem espiritual. Orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel era um homem que tinha vida de constante oração. Por isso que Daniel interpretou. Como que você quer interpretar um sonho? Como que você quer ter visão? Como você quer que Deus fale com você através de sonho? Mas se você não tem uma vida de oração? Como você quer ver as coisas espirituais se você não busca o reino espiritual? Se você não busca a Deus em oração? Vai ver os antigos. Vai ver a igreja primitiva. A igreja vivia em constante oração. Deus arrebatava, Deus dava visão, Deus usava os dons espirituais, e porque os irmãos eram irmãos de oração. Agora você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia e você ainda quer interpretar sonho. Você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia e ainda você quer que Deus dê mensagem para você. Como que pode isso? Você quer que Deus fale com você como? Deus deu uma mensagem para Nabucodonosor. E a Bíblia fala que Daniel era capacitado para interpretar aquele sonho. Irmãos, sonhos são feitos de discernimento. Nós temos que ter isso para interpretar sonhos, tem que ter discernimento espiritual. Porque como nós vemos aqui, são símbolos. Nós vemos aqui árvore, nós vimos aqui aves, nós vimos aqui céu, nós vimos aqui terra. Então tudo isso, nós temos que entender isso. Cada símbolo tem um sonho, tem um significado no mundo espiritual. Aí você tem sonho lá, sonha com árvore, sonha com casa, sonha com cachorro, sonha com tudo que você sonha. Você fala assim, não tem nada a ver isso. Não. Se você teve um sonho, agora você precisa saber se é Deus falando com você.
E se Deus é falando com você, Ele vai confirmar. E você precisa saber interpretar esse sonho. Daniel, ele olhou aquele sonho e ele viu, opa, árvore. Árvore. Para quem tem discernimento espiritual, já pegou o que é árvore. Quem tem discernimento espiritual, nesse vídeo aqui já pegou. Porque é um homem espiritual. Daniel interpretou, discerniu árvore. Aí nós vemos que na Bíblia, a árvore simboliza homem. Lá no Antigo Testamento a mesma coisa. Nós vemos, né, lá em Salmo, capítulo 1, vemos que Deus compara, né, o homem que medita na lei de dia e de noite, não se assenta na roda dos escarnecedores, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, qual dá o seu fruto na estação própria. Então, Daniel, ele era um homem espiritual, ele sabia que a árvore, no mundo espiritual, tinha força, tinha o discernimento para aquilo. Então ele olhou, Nabucodonosor, peraí, árvore, é tu, Nabucodonosor. É você, Nabucodonosor. Árvore, é você, Nabucodonosor. Olha o versículo 20. Para você entender como que é discernir o dom espiritual, você tem que entender o que significa cada símbolo. Você que tem sonho, busque entender. A Bíblia, ela vai dar vários respaldos de símbolos espirituais, como a água simboliza o Espírito, né? A água do Espírito Santo. Então tem vários símbolos espirituais na Bíblia Sagrada. E através desses símbolos, Deus traz a mensagem para você em sonho, mas você não compreende, porque você não lê Bíblia, você não ora, você não jejua. Como que você vai compreender as coisas espirituais? Como que você vai discernir as coisas espirituais? Como? Nabucodonosor, árvore. Esse sino está muito forte, meu Deus. Aleluia, Jesus. Compartilhe esse ensino, meus irmãos. Compartilhe esse ensino. Oh, Espírito Santo, Rabassurian de Kessia Nalabacé. Rei de Kemen de Comando, Kemen de Comanagai. Oh, aleluia, Jesus. Árvore que viste, o versículo 20. Daniel 4:20, árvore que viste, que cresceu, que fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que todos haviam mantimento, debaixo de qual morava também todos os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu. É tu, ó Rei! Olha que Daniel interpretou aqui. É tu, ó Rei. É tu, ó Rei. Irmãos, nós temos que entender isso. Não que Deus ele vai te mostrar o sonho com árvore e será mesmo para você aquela mensagem. Não. Pode ser algo relacionado à obra. Quem está me entendendo? Não que será, eu sei com árvore sou eu. Não. Pode se relacionar a alguma obra ou algo novo que está chegando. Entendeu, meus irmãos? Então nós temos que saber discernir. Nós temos que saber discernir os sonhos. Por quê? Daniel ele olha aqui. Opa, Nabucodonosor, ímpio. Olha como um homem espiritual ele olha e discerne as coisas, interpreta as coisas. Nabucodonosor, ímpio. Tá bom. Nabucodonosor, rei. Tá bom.
Nabucodonosor, homem muito falado, homem que estava sendo uma autoridade que estava reconhecida em todo o mundo, ok? Onde todas as nações iam para o reino de Nabucodonosor. Tá, aí Daniel olha e Nabucodonosor fala: árvore, tá bom, cresceu, fez fortemente, tá bom. Nabucodonosor começou a crescer, não era conhecido no Antigo Testamento, mas começou a crescer, se fez fortemente, a altura chegou até o céu, foi vista em toda a terra, ou seja, Nabucodonosor cresceu, o reino de Nabucodonosor cresceu. Olha isso, olha como o homem espiritual olha. Daniel olhando, interpretando: opa, o reino de Nabucodonosor cresceu, cresceu em toda a terra, opa, cujas folhas eram formosas, tá? Cujas folhas eram formosas. A melhor prata, Babilônia. As riquezas, Babilônia. A prata, Babilônia. Tá? As folhas eram formosas. Aquela cidade era uma cidade bela, formosa. Olha Daniel já interpretando o sonho. Seu fruto grande. Opa! Seu fruto é grande, porque uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que tem alimento, uma cidade que prospera, está prosperando, certo? E em que todos havia mantimento, ou seja, uma cidade que acolhia todos, ou seja, que tinha um alimento para todos, uma cidade que tinha alimento para todos. Abaixo qual moravam os animais do campo, os povos estavam debaixo de Nabucodonosor naquele tempo. Ao ponto de Israel estar debaixo de Nabucodonosor naquele tempo. Ou seja, nações estavam debaixo de Nabucodonosor. Nações iam até a Babilônia para poder ter o ouro, ter a prata, ter alimento. Então, Nabucodonosor tinha tudo ali. Olha Daniel interpretando. Isso é interpretação. Isso é discernir. Em cujos ramos habitavam as aves do céu. Ou seja, os ramos habitavam as aves do céu. Tá certo. Ramos, lugar que dá fruto. Ou seja, aos braços de Nabucodonosor, que prosperava aquela nação, que fazia aquela nação crescer, aquela Babilônia crescer, todas as nações, todas as aves do céu, todas as nações iam diante de Nabucodonosor. Tá? Aí Daniel fala: és tu, ó rei. Essa árvore és tu, que cresceste, fizeste forte, tua grandeza cresceu, chegou até o céu, teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, Nabucodonosor tomou a extremidade da terra, era conhecido. Olha Daniel interpretando. É isso que nós temos que entender. Você tem que entender cada significado dos símbolos espirituais que apareceu. Porque Daniel começou a entender e ver que aqueles símbolos que Nabucodonosor tinha, que ele viu no sonho, batia direto nele. E Daniel, como ele falou, és tu, porque tu é uma árvore. As nações vêm diante de ti, as aves do céu vêm diante de ti. Essa cidade prospera, essa cidade tem do melhor, essa cidade tem ouro, tem prata, tem bronze, essa cidade está no domínio do Senhor. Opa, essa árvore és tu, Nabucodonosor. Homem, essa árvore és tu.
Então ele começa a interpretar. Ele começa a discernir. E nós temos que ter isso, esse discernimento. Deus, ele quer falar com você em sonho. Mas você está buscando discernimento? Você está buscando a interpretação? Você teve um sonho, mas você buscou a cada símbolo, a cada significado que teve no sonho? Busque. Você que teve o sonho, ore para ter a interpretação. Se você não tem, encontre alguém que tenha a interpretação para ver se essa pessoa sabe a interpretação desse sonho. Se essa pessoa não tem a interpretação ali, busque a interpretação. Porque quem dá a interpretação ou discernimento não é o homem, não somos nós, não é a nossa carne que interpreta, que discerne, não. É o Espírito de Deus que discerne os sonhos espirituais. É o Espírito de Deus que interpreta os sonhos espirituais. Não é o homem. Pelo homem mesmo ele não interpreta nada. Isso aqui foi só um sonho. Daniel começou a interpretar, então nós entendemos que Deus iria cortar. Comece a ler, continue a ler. Como o tempo é curto, eu estou resumindo. Deus ia cortar a árvore de Nabucodonosor. Ia cortar o orgulho dele. Ia tirar a vanglória dele, mas Deus não ia cortar o tronco. Nabucodonosor ainda iria nascer novamente. Iria se levantar novamente. Mas no tempo de Deus. Ou seja, Deus ia cortar Nabucodonosor. Mas lá na frente Deus ia levantar, porque Nabucodonosor era orgulhoso. Deus ia cortar aquela árvore para tirar o orgulho dele, mas Deus não ia matar a árvore. Deus ia cortar, mas lá na frente Deus iria levantar. Porque Nabucodonosor ia reconhecer o Deus Altíssimo. Então nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós temos que saber interpretar o sonho. Nós vemos também ali José interpretando o sonho ali na prisão. Quando ele tem um sonho com o copeiro e com o padeiro dentro da prisão. José interpretou o sonho dos dois. Falou, ó, a tua cabeça será pendurada, tu vai morrer. O outro, tu vai ser colocado novamente no seu serviço. E assim aconteceu. Faraó também teve um sonho, aonde ele via as 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras tomando as 7 espigas gordas. Então nós temos que entender isso. A cada símbolo, vaca, espiga, né? Nós vemos José também tendo sonho, aonde o sol e a lua e as estrelas, né, se prostravam a ele ali. Então, cada símbolo tem um significado espiritual. Cada símbolo tem uma interpretação. Você que tem sonhos espirituais, você que tem sonhos espirituais, busque a interpretação. Tem sonhos que é tão forte, que Deus fala tão fortemente, como assim de Nabucodonosor, como o faraó também ficou perturbado. Tem sonhos que Deus fala tremendamente, que você não esquece, e é uma confirmação. É uma confirmação que Deus está falando. E se você tem dúvida, busque, ore a Deus. Você que precisa de resposta, pede para Deus falar com você em sonho. Eu já fiz isso. Eu já falei, Jesus, fala comigo em sonho. Jesus falou comigo em sonho. E aí eu entendi, foi Deus que falou, porque eu tinha pedido.
E eu pedi novamente outro sonho, confirmação. E novamente, com Deus ele vai falando, você tem que entender. Você tem que entender. Já tive sonhos com pessoas, meus irmãos. Com pessoas. Com pessoas. Deus querendo avisar pessoas. E acontecia os sonhos. Porque muitas vezes as pessoas também não ouviam. Né? E acontecia, porque muitas vezes as pessoas não ouviam. Então, e também eu já interpretei muitos sonhos. Uma vez, olha esse testemunho, meus irmãos. Olha o que aconteceu. Uma vez nós estávamos reunidos ali com os irmãos, né? E tinha uns irmãos, né? De clínica ali de recuperação, né? E nós ali orando, né? Ou nós oramos ali, se reunimos, fui fazer uma visita numa clínica de recuperação. Oramos ali, né? Na madrugada ali à noite. E aí o rapaz ele começou a contar o sonho, né? E se acredita, meus irmãos, isso aqui só é para quem é espiritual. Quem é espiritual vai entender o poder de Deus. Quando aquele rapaz falou sonho, eu comecei a interpretar aquele sonho. Quando comecei a interpretar aquele sonho, aquele rapaz caiu endemoniado. Quando o pastor também que estava comigo lá, né? Nós ali começamos a interpretar o sonho, né? E ali eu interpretando o sonho do irmão e nós interpretando ali, aquele demônio caiu ali, manifestou. É o mundo espiritual. Ou seja, Deus revela o que está em oculto, traz para fora. Eu já pedi resposta para Deus e Deus falou comigo em sonho. Quem está me entendendo? Então é isso. Busque você entender a mensagem que Deus está querendo falar com você. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque muitas pessoas têm sonhos. Muitas pessoas estão tendo sonhos, estão tendo visões, mas estão desprezando. Rei de comando que me negai. Muitas pessoas têm sonhos, muitas pessoas têm visões espirituais que Deus está trazendo e estão desprezando. Não estão buscando a resposta. Ou até mesmo nem acha que é natural. Mas busque a interpretação. Busque a interpretação. Deus ele quer falar com você. Deus ele quer falar com você, meu. Deus ele quer falar com você, meu. Pessoas que têm sonhos, com um vizinho morrendo, com um parente morrendo. É Deus falando com você e é para você avisar. É para você avisar. Para você avisar. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que entender. Deus ele fala. Você quer ouvir Deus falar? Pastor Guilherme, como eu ouço e peço para Deus falar comigo isso? Faz propósito de oração. Quando eu estou querendo buscar uma resposta de Deus, eu dobro o meu joelho, faço propósito na madrugada, faço propósito de oração no dia, e focando naquilo, Senhor, fala comigo essa noite em sonho.
focando. Jesus não falou pedi, pedi e dar-se-vos-á? Ou seja, focando, não é uma vez só. Insistência naquilo para que Deus venha conceder o desejo do seu coração. Ah, mas não pode fazer repetições. Não, onde está isso? A Bíblia vem nos dizer de vãs repetições. Isso é vão? É vãs repetições, meus irmãos. É vãs repetições. O que nós não podemos fazer é vãs repetições inúteis. Algo que não tem valor. Isso que nós não podemos orar mesmo, repetindo mesmo, porque isso é inútil. Agora, quando você ora com propósito, com o coração aberto, com sinceridade, não é inventar, falar orações, fale com Deus, quando você se coloca assim diante de Deus, assim como aquela mulher, a Bíblia não fala que tinha uma mulher viúva que foi diante do juiz injusto. A Bíblia fala o quê? Que ela começou a importunar, a insistir. Faz-me justiça pelo meu adversário, faz-me justiça. Ou seja, ela importunava até que Jesus ele fala: e Deus não vai ouvir os seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Ainda que seja por tardio a resposta, ainda que demore a resposta, Deus ele vai dar a resposta. Mas você tem que ter paciência. Você tem que se colocar de joelho orando, Jesus, apresentando as vossas súplicas diante de Deus. Quando apresentares essas súplicas diante de Deus, no tempo oportuno a resposta virá, meus irmãos. No tempo oportuno a resposta virá. Eu já fiz propósitos de oração 3 vezes ao dia e Deus me dá a resposta na madrugada. Então, é você insistir, falar, você colocar no seu coração: Jesus, fala comigo essa noite, chorar aos pés de Jesus. Jesus, me dá uma resposta acerca desse assunto. E Ele vai te dar em sonho. Você que teve sonho, que a interpretação é a mesma coisa. Jesus, me ensina a interpretar, me dá a interpretação, me dá o discernimento dos sonhos, me dá, Senhor, a compreensão daquilo que eu vi, Senhor. É isso, meus irmãos, que nós temos que entender. Nós vemos aí José e muitos homens aí que teve sonhos, Deus falou em visão. E por aí vai. E Deus não mudou. Deus ele quer falar, Deus quer revelar-se a você. Mas você tem que se achegar a Ele. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Amém, meus irmãos? Aleluia. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. E creio que posso mais para frente estar trazendo algo mais profundo, né, acerca desse assunto, porque esse assunto é muito complexo. Esse assunto de sonhos é muito complexo, é muito profundo. Isso aqui foi só um pouco, mas é isso que nós temos que entender. Que Deus ele fala com o homem, Deus ele usa o homem, Deus ele revela-se ao homem. Tenha experiências espirituais, busque experiências espirituais com Deus. Amém? Louvado seja Deus. E é isso aí, meus irmãos. Glória a Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo aí em nome de Jesus. Estamos aqui começando a obra de Deus, né? Eu sou o pastor Guilherme, estou com o evangelista Van, né? E mais um casal, né? Estamos aqui começando uma obra, né? Louvado seja Deus.
E que os irmãos venham ajudar essa obra aí, meus irmãos. Amém? Ajude como oferta, seja dizimista dessa obra aí. Nós estamos subindo os morros, né, pregando o evangelho, entendeu? Os demônios estão caindo por terra e a obra está começando aqui, meus irmãos. Estamos aqui em Osasco, a obra está começando aqui, entendeu? Como eu falei, o evangelista Van está comigo aí, Vandigley está comigo aí fazendo a obra, né? Junto ali com a esposa dele, mas o casal, né, que também está aqui, né? Estamos fazendo a obra aí, meus irmãos, entendeu? E isso aqui é só o começo, da obra. Por isso que peço que os irmãos venham ofertar nessa obra, meus irmãos. Entendeu? Nosso desejo é fazer mais, né? Nosso desejo é fazer muito mais, né? Temos propósito de muitas coisas, ajudar os necessitados, né? E muito mais, né? Comprar cadeiras aqui, né? Para trazer as pessoas para o culto, entendeu? E é isso, meus irmãos. E eu peço que os irmãos ajudem essa obra. A Bíblia fala: comunicai as vossas necessidades com o santo. Você que pode, né, ajudar, ajude, meus irmãos. Ajude essa obra e você não está fazendo para o homem, mas você está fazendo para Deus. Porque Deus sabe que aqui é uma obra sincera, uma obra verdadeira. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E que tenham uma ótima noite em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.